lugar, né? E agradecer também ao Hélio, pastor Hélio, a Rosana. Essa igreja é uma igreja familiar e que desde o início me acolheu, me incluiu, e eu me sinto assim um filho na família Piovesan e na igreja de Interlagos. Então eu fico muito contente de poder participar. Eventualmente estou assistindo aqui os cultos de domingo, os cultos de terça, de quinta, e eu quero agradecer de coração por todos os irmãos, por essa comunidade cristã, bíblica, evangélica, e que acredita no nosso Senhor Jesus Cristo e que prega a palavra de Deus. Então, eu fico muito feliz. Desde já agradeço pela oportunidade de estar fazendo uma exposição bíblica aqui. Tá certo, irmãos? Eu deixei aqui eu tô com a minha ajudante aqui, que é a Esther. Ela vai me ajudar aqui, porque quando eu começo a falar eu fico um pouquinho acanhado, mas depois que eu desenrolo, eu posso passar um pouquinho do tempo. Então, como eu não quero extrapolar demais no tempo, ela vai me controlar aqui se eu estiver falando muito. Tá certo? Bom, irmãos, eu vou transmitir aqui uma apresentação, né, a exposição do que eu quero mostrar para os irmãos hoje. Eu escolhi um tema que, na minha opinião, é um tema muito importante na Bíblia. É um assunto... Deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui. Estou aparecendo. É um assunto que ele aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? E eu preparei esse estudo porque é um estudo que fala sobre a justiça. É um estudo que fala sobre o direito, um estudo que fala sobre a graça. É um estudo que fala de alguém que ocupou o banco dos réus em nosso lugar. O Hélio estava falando agora há pouco, né? O pastor Hélio estava falando sobre a nossa herança. Uma herança incorruptível, uma herança que não é baseada em bens materiais. A nossa herança não é uma herança legalista, no sentido de que nós vamos receber bens, casas e dinheiro, né, e fortunas. Não. A nossa maior herança é a nossa salvação, que foi dada por Jesus Cristo, né? E então eu trouxe esse assunto porque é um assunto que me é muito caro. Eu faço a graduação de Direito, né? Estou no Direito agora, falta 1 ano e meio ainda para eu me formar. E eu sempre tento traçar paralelos entre o direito e o cristianismo. Ou melhor ainda, estudar o direito à luz do cristianismo. Estudar a lei, estudar a justiça à luz do cristianismo, à luz da fé cristã, da fé bíblica, né, da cosmovisão cristã. Então eu preparei esse estudo, e é um estudo que a gente pode dar continuidade, se for do agrado dos irmãos, é claro, e é uma exposição que tenta fazer um diálogo e trazer aqueles versículos, trazer aqueles textos da Bíblia que falam sobre a justificação. Afinal de contas, a Bíblia ela é cheia de termos jurídicos, né? Herança, por exemplo, é um conceito eminentemente jurídico, né? O conceito, por exemplo, de filiação, de nós sermos filhos de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, é um conceito jurídico. E que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, toma de empréstimo para explicar alguma coisa sobre esse assunto. A palavra, por exemplo, remissão ou expiação, ou perdão, são termos que aparecem na Bíblia. Existem muitos versículos, por exemplo, onde a palavra de Deus fala que Cristo, na sua carne, ele riscou, ele rasgou, ele cravou a cédula, a sentença, a condenação que havia contra nós. Ele anulou uma coisa que já existia contra a nossa vida e contra os crentes, né? Então, eu gostaria de trazer esse estudo para os irmãos. E antes de iniciar aqui o texto, eu preparei muitos textos aqui, muitos versículos da Bíblia, né? Então tem muita coisa aqui para ler, e é por isso que eu estou com receio de fugir um pouco do tempo. Mas antes de fazer a leitura dos textos da Bíblia e de fazer aqui os comentários, né, fazer a exegese do texto, eu gostaria de deixar aqui algumas considerações. Eu coloquei aqui as minhas fontes bibliográficas, tá? Coloquei aqui as minhas referências teológicas. Esse tema, os irmãos estão enxergando aí? Estão vendo ok?
Estou vendo, estamos vendo com perfeição, irmão. Maravilha, então. Esse assunto, Deus no banco dos réus, eu plagiei, eu vou colocar aqui os créditos, né? Na verdade, é um livro do C.S. Lewis. Na verdade, é um capítulo de um texto que o C.S. Lewis escreveu, e a editora Thomas Nelson fez esse livrinho aí chamado Deus no banco dos réus, né? Então é nesse livro aí que eu me inspirei na exposição bíblica de hoje. Além dele, eu me inspirei também num livro da editora Cultura Cristã, que é uma editora bem renomada no meio evangélico e teológico, que é o Comentários do Antigo Testamento, do livro de Isaías, do John Oswald. A gente vai chegar já no texto, no livro de Isaías. E eu também me baseei nesse livrinho chamado Servo Sofredor, que é o que a gente vai falar sobre o servo, sobre a figura do servo, lá no livro de Isaías. Tá, irmãos? Então eu deixei já de plano as minhas fontes bibliográficas para os irmãos saberem de onde que eu me inspirei para a exposição bíblica de hoje. Tá certo? Bom, irmãos, eu coloquei 3 pastinhas aí. Eu coloquei 3 tópicos para a gente fazer um diálogo sobre esse assunto, né? Que seria o primeiro deles, a inversão jurídica pós-moderna, né? Hoje, os irmãos sabem que nós estamos vivendo uma situação muito complicada e muito assustadora, que é a questão da pandemia, né? Mas desde antes da pandemia, nós já víamos na sociedade um estado de completa inversão de valores. Nós vivemos isso dia após dia, né? Os irmãos com certeza acompanham as notícias, não sei se pela internet, pelas redes sociais, pela televisão. A gente vê aí o nosso poder judiciário, os tribunais, Suprema Corte, né? STJ, STF, tomando decisões totalmente contraditórias. Em uma semana se firma um entendimento sobre uma coisa e na semana seguinte se cria outro entendimento exatamente o contrário da semana anterior. Então é uma completa inversão jurídica. O que é justo se torna injusto, o que é certo se torna errado. O culpado é tido por inocente e o inocente por culpado. Então isso acontece na nossa sociedade pós-moderna. Nós vivemos isso, nós vivenciamos isso todos os dias. Todos os dias, se você abrir o noticiário, você vai ver alguma coisa que salta aos nossos olhos, que nos espanta. Como pode coisas tão injustas, como pode o culpado ser tido por inocente e o inocente por culpado, né? Então, esses assuntos, eles surgem na nossa sociedade, eles todos os dias estão presentes no nosso cotidiano, na nossa vida. Com certeza, na sua vida pessoal, você já foi injustiçado de alguma forma, as pessoas já te injustiçaram. Então, é um assunto que a Bíblia trata disso. A Bíblia traz esse tema sobre essa inversão quando ela fala a respeito de um tribunal, quando ela fala a respeito de alguém que vai sofrer em nosso lugar. E a gente já sabe quem é essa pessoa que vai sofrer no nosso lugar, né? A gente já sabe quem é esse servo que vai assumir o nosso lugar e vai sofrer por nós as nossas injustiças, os nossos pecados e as nossas iniquidades. Então esse assunto, embora seja um assunto hoje moderno, a Bíblia já anunciava isso. A Bíblia já prometia a alguém que se colocaria à nossa frente, seria injustiçado por nós e por amor de nós. Tá certo, irmãos? Então até aqui acredito que os irmãos estejam entendendo por onde vamos caminhar. E o trecho que eu escolhi, irmãos, para a gente já dar início, é um trecho de questionamento aí para promover a reflexão dos irmãos, é essa frasezinha do C.S. Lewis. Acho que os irmãos já conhecem o C.S. Lewis, foi aquele cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, tem filme dele feito pela Disney, né? É um teólogo muito importante aí na literatura, na teologia. Em um dos momentos desse capítulo, o Lewis vai dizer o seguinte, e é o que eu estou mostrando aí para os irmãos para tentar induzir a reflexão. Ele vai dizer que o homem de antigamente aproximava-se de Deus ou dos deuses, tal qual um acusado se aproxima do juiz. O homem de antigamente, irmãos, ele tinha uma mentalidade de que ele devia se aproximar de Deus
já reconhecendo a sua culpa. A mentalidade de antigamente era uma mentalidade de se apresentar ao Senhor, se apresentar a Deus, já se confessando. Era uma mentalidade de confissão mesmo. E hoje a gente vê o movimento inverso, né? As pessoas fazendo justamente o contrário, colocando Deus na parede, né? Como se elas fossem o juiz. E é isso que Lewis vai falar nesse livro, né? E ele diz assim, para o homem moderno, os papéis são invertidos. É o homem que é o juiz e Deus que está no banco dos réus. E o homem é um juiz bastante gentil. Ele acha que a justiça dele é uma justiça autossuficiente, né, irmãos? Como se nós fôssemos justos, né? E se Deus apresentar uma justificativa razoável para permitir guerras, pobreza e doenças, o homem está pronto para ouvir Deus. E o julgamento pode até mesmo terminar em absolvição. Veja só que loucura, né, irmãos? Como se o homem pudesse fazer justiça, uma justiça plena, justiça perfeita e absolver Deus. Porém, o importante é que o homem esteja na tribuna e que Deus esteja no banco dos réus. Hoje, irmãos, a moda não é mais ser ateu. A moda não é mais dizer que Deus não existe. A moda é ser contra Deus. A moda hoje é julgar aquilo que Deus fez. A moda hoje não é mais ser ateu. A moda hoje é ser anticristão. Nós estamos vendo um movimento até mais radical do que o próprio ateísmo militante, que é o anticristianismo. Nós vemos isso dia após dia. E o homem moderno tem essa mentalidade de que ele pode julgar a Deus, né? E aí eu trouxe algumas características aí do homem pós-moderno que eu gostaria de expor também, de fazer alguns comentários para os irmãos entenderem. O homem pós-moderno, irmãos, ele é legislador de si mesmo. Com certeza os irmãos já conseguem partir de exemplos a partir dessa característica. Qual que é o maior exemplo que a gente vê das pessoas pós-modernas que são legisladores de si mesmo? É aquela pessoa que diz, meu corpo, minhas regras. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é certo. Eu defino o que é o certo e o que é o errado. Eu faço aquilo que eu bem entender. Né? As pessoas de hoje são assim. Elas criam as suas próprias regras. Não existe o certo e errado objetivamente falando. Existe o que eu acho que é certo e errado. Existe o que eu acho que é justo ou injusto. Então o homem pós-moderno é legislador de si mesmo. Ele cria as suas regras. Ele inventa aquilo que ele achar melhor. Ele é juiz de si mesmo. É aquela pessoa que diz assim, olha, ninguém pode me julgar, só eu posso me julgar. Você não tem o direito de me julgar. Eu posso me julgar porque eu sei o que é melhor para mim. O homem pós-moderno, por muitas vezes, advoga para si mesmo, ele se defende. Né? Ele tenta criar alguma tese, alguma defesa para aquilo que ele fez. Não, veja bem, não é que eu errei. Não é bem assim, né? Aquele papo de advogado. Não, foi em legítima defesa. Né? A gente tem a Raquel aí, que já é advogada já da família, da igreja, sabe que, como advogado, tem esse papo meio malandro. E percebam os irmãos que esse homem pós-moderno, irmãos, não é um homem assim distante, né? Fala assim, é alguém do mundo. Ela está corroborando aqui, viu? Está dizendo que tudo que você está falando é verdade. A gente tenta usar todos os argumentos para salvar o nosso cliente, né? Mas não pensem os irmãos que esse homem pós-moderno é alguém longe, distante da gente. Muitas vezes nós agimos como esse homem. Muitas vezes nós criamos as nossas próprias regras. Muitas vezes nós somos o nosso próprio advogado. Nós agimos em nossa própria defesa, né? Advogado em causa própria. Muitas vezes nós somos assim. Nós agimos dessa forma, né? Outra característica do homem pós-moderno, ele é o seu próprio testador, fiador e legatário. Aquele homem que bate no peito e fala assim, não, a minha palavra eu garanto. Eu posso, né? Eu garanto que isso vai acontecer. Aquele homem presunçoso, soberbo. O homem pós-moderno acha que ele pode ser a oferta e o indulgente simultaneamente. Ele pode se perdoar. Eu já vi pregações, irmãos. Os irmãos que não sabem, eu já visitei mais de 300 igrejas com os meus pais. Houve um período aqui em casa onde nós tínhamos um amigo missionário e durante o intervalo de 2 anos nós visitamos mais de 300 igrejas. E eu já vi umas pregações do tipo assim, olha, Deus já te perdoou, agora você precisa se perdoar.
Claro, dá para entender o que a pessoa quer dizer com isso, né? Ela está aqui dizendo assim, ó, esqueça o que você fez, bola para frente, né? Mas eu já vi pregações da pessoa falando assim, não, você precisa se perdoar primeiro. Você precisa pedir perdão para você mesmo, você precisa se auto-perdoar. Isso, biblicamente falando, irmãos, isso não existe. Nós devemos pedir perdão a Deus, porque foi a Ele quem nós ofendemos. Nós não temos que nos perdoar. É Deus quem tem que nos perdoar. Então, muitas vezes, nós agimos dessa forma. Então, o homem pós-moderno, ele pleiteia pela sua vida. Em resumo, ele pleiteia pela sua vida. Ele tenta fazer de tudo para se salvar do julgamento, para se salvar de qualquer coisa que venha ofender sua integridade, a sua consciência. E muitas vezes nós somos esse homem pós-moderno. Mas, irmãos, eu deixei aí, no entanto, como cristãos, nós sabemos que ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode absolver a si próprio. Eu e você, irmãos, não podíamos anular a sentença, a condenação que havia contra nós. Tampouco alguém que carrega dolo e culpa, que são dois conceitos que aparecem na Bíblia, são conceitos jurídicos. Eu e você, nós temos dolo, nós agimos com volição, com vontade, nós temos dolo nos nossos atos, são atos dolosos, e nós temos culpa, porque herdamos o pecado dos nossos antecessores, né? Dos patriarcas, herdamos a culpa do pecado adâmico, que corrompeu a humanidade, que transformou toda a humanidade em pecadores naturais. Nós somos naturalmente pecadores. Já nascemos dessa forma, né? Então, irmãos, em resumo, não existe autorredenção. O homem pós-moderno, ele acha que ele pode se salvar sozinho, ele não precisa de Deus. Ele pensa assim, para que Deus? Para que Jesus Cristo? Por que alguém tem que assumir o meu lugar? Ele pensa piamente que ele pode se redimir, que ele pode se auto-redimir, que ele pode se auto-perdoar. Mas a palavra de Deus vai no sentido justamente contrário. Não existe autorredenção. Você e eu não podemos nos salvar. Por quê? Porque nós temos culpa e dolo, porque nós somos responsáveis pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. E aí eu deixei alguns textos que eu não vou ler agora, para não consumir muito tempo, mas que caso os irmãos queiram ler em casa, anotar, eu vou deixar disponível aí o estudo. Existem textos aí que falam que não existe salvação em você mesmo, né? Nós não podemos nos salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que Jesus Cristo veio, porque não havia salvação em nós mesmos, né? Somente a nossa salvação vem única e exclusivamente de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então eu vou fazer aqui uma ilustração. Eu coloquei aqui uma ilustração para os irmãos entenderem que na Bíblia Sagrada, o cenário da Bíblia, o desenrolar da história bíblica é muito parecido com um tribunal, né? E nós temos alguns personagens desse tribunal. Nós temos Deus, que é o juiz perfeito, é o único que pode nos julgar com retidão, com misericórdia, com integridade, em justiça plena, em justiça perfeita, né? Ele é o único juiz de fato perfeito. Até hoje, irmãos, os nossos magistrados, as autoridades civis, a própria Bíblia fala que ela não é capaz de julgar com perfeição. Os nossos julgados aí, as nossas Suprema Corte, os nossos tribunais, na verdade nos mostram o contrário. Pessoas julgando, justamente decidindo pelo errado, decidindo pelo injusto, né? Mas só Deus que é um juiz perfeito e que julga não só com retidão, com integridade, mas julga também com amor, julga com misericórdia, julga com benevolência. Nós temos o diabo, irmãos, que é o nosso inimigo, é o nosso acusador. Há um texto em Apocalipse que diz que o nosso inimigo, ele nos acusa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. É a pessoa que vai anotar pecado por pecado e vai nos acusar dia e noite.
Então, nós temos esse personagem na Bíblia que nos ofende com as nossas próprias acusações, que é o personagem de acusador. Nós temos Jesus, que é o nosso advogado que nos defende, né? Cria a nossa defesa, e mais para frente a gente vai ver uma coisa impressionante que Jesus faz, e que no direito nós vivemos possível de acontecer. Mas a gente vai deixar isso mais para frente. Nós temos os crentes, o réu. Nós estamos, irmãos, nesse tribunal, a priori, nós estamos no banco dos réus. Por quê? Nós temos uma acusação que foi movida contra nós, e uma acusação, de passagem, justa. A acusação porque, de fato, a palavra de Deus diz que nós pecamos contra Deus. Então... Oi, Hélio. Dá uma pausa porque está dando algumas interferências aí. Começa de novo aí esse último pedaço. Tá certo. Tá, estão ouvindo bem agora? Tá com interferência agora? Não, tá bom. Tá bom? Então nós temos irmãos, os crentes, que estamos sentados no banco dos réus. Né? E se nós olharmos para a história do Antigo Testamento, nós vamos ver que não há salvação. Existe uma expectativa, existem promessas, existem profecias, mas se nós analisarmos única e exclusivamente o texto da lei, não existe salvação para nós na lei. Nós não conseguimos encontrar nenhum sustento, nenhuma tese na lei que nos absolva dos nossos pecados. Então a nossa salvação, ela não vem da lei, do processo, ela vem única e exclusivamente de Jesus Cristo. E é isso, irmãos, que eu quero nessa noite apresentar para os irmãos. Quem é Deus no banco dos réus? É Jesus Cristo. Porque o que Deus vai fazer, e é o que nós lemos lá na Bíblia, é enviar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o nosso advogado, veja só a inversão que acontece, né? Nós estávamos falando agora há pouco da inversão jurídica pós-moderna, né? De como hoje o injusto se torna justo e o justo injusto. O certo se torna errado e o errado se torna certo. Veja como Jesus Cristo faz justamente esse movimento de inversão, porque ele se assenta no banco dos réus. Ele assume as nossas penas. Ele toma os nossos pecados e ele nos traz salvação na pessoa de Cristo, não em nós. Então veja que esse advogado não é meramente um advogado ali que fica sentado só argumentando. Não, ele é um advogado que nos tira do tribunal, nos tira da tribuna, e ele mesmo paga a nossa pena. Ele mesmo aceita a sentença que havia contra nós. E é muito bonito isso, irmãos. Essa é a beleza do Evangelho. Isso é o que nós chamamos biblicamente de justificação. Nós nos tornamos justos através da pessoa de Cristo Jesus, que nos justifica, que faz justiça através da sua obra salvífica, da sua obra redentora. Amém, irmãos? Então eu vou dar continuidade aqui para nós falarmos sobre a promessa do Redentor. Se nós analisarmos o texto da lei, nós não vamos encontrar salvação na lei para nós. Embora no Antigo Testamento já haja uma expectativa, já exista uma promessa de alguém que vai fazer isso por nós, que vai se assentar no banco dos réus. Então eu quero entrar nesse tema com os irmãos, que é a promessa de um Redentor e que é o propósito de salvação. E o texto que eu vou trazer para os irmãos, para a gente fazer a leitura, para a gente fazer a exegese da Bíblia, é o texto de Isaías 52 e Isaías 53. Tá certo, irmãos?
Antes de nós entrarmos no texto que eu de fato quero trazer, o texto principal aqui da nossa argumentação, da nossa exposição bíblica, eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Isaías. O texto de Isaías 53, irmãos, só para os irmãos terem noção, ele é citado 7 vezes de maneira direta no Novo Testamento. O autor de algum dos livros lá do Novo Testamento está discorrendo sobre determinado assunto. No meio do assunto, ele cita diretamente, seja do hebraico, seja do grego, ele cita diretamente o texto de Isaías 53. E além dessas 7 vezes, que são citações diretas, o texto de Isaías 53, ele ainda é aludido mais de 20 vezes. O que é aludido? Ele faz uma alusão, ele faz uma referência indireta, ele traz alguma ideia ou algum conceito lá do texto de Isaías 53. Então, essa é um livro, para os irmãos terem noção, um livro muito importante. Um livro que é citado no Novo Testamento 7 vezes diretamente e aludido mais de 20 vezes. E o texto de Isaías 53, né, na divisão, essa divisão que nós temos hoje da Bíblia de versículos e capítulos, hoje ela é útil, é claro, para nos orientar, né? Mas a pessoa que fez essa divisão da forma que achava melhor. Mas o texto de Isaías 53, na verdade todo o livro de Isaías, ele é um canto messiânico, ele é escrito de forma poética. Infelizmente hoje, quando nós abrimos a nossa Bíblia, né, lá no livro de Isaías 53, não sei se os irmãos estão aí com o texto bíblico, mas quando a gente abre, a gente não consegue ver essa poesia, né? Tá tudo num bloco só. É tudo um texto só, né? A gente não vê a poesia aqui. Mas originalmente ele foi escrito em estrofes, em toda uma estrutura poética, de canto, né? De uma promessa. Eu posso colocar aqui para você. Quer que eu ponha o texto aqui? Não, já vamos entrar nele já vou trazer já. Hoje o texto já está aqui nos slides, pode deixar que eu consigo colocar aqui. Mas, irmãos, o texto de Isaías 53, na verdade, ele começa em Isaías 52. Ele começa no finalzinho de Isaías 52, onde vai ser apresentado para nós um servo. O texto vai falar sobre um servo. E aí, o servo ele tem um destino. Qual o destino do servo? Salvar pelo sofrimento. Ele vai salvar o seu povo através do seu sofrimento. Através de duras penas, através de torturas, através de humilhações. Veja se isso não se encaixa no personagem de Jesus Cristo, na obra redentora de Jesus Cristo lá no Novo Testamento, né? O texto ainda vai nos falar sobre uma mensagem que não foi crida. As pessoas não acreditaram nessa mensagem, né? O texto, inclusive, vai fazer uma referência ao livro de João 11, versículo 11, capítulo 1, de que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Vai falar sobre uma pessoa que veio trazer uma mensagem, mas essa mensagem as pessoas não acreditaram, não tiveram fé. As pessoas que deveriam receber essa mensagem não creram nessa mensagem. Então essa mensagem trazida por esse servo não foi crida. As pessoas não acreditaram. Outra coisa importante nesse texto vai falar que o servo ele é um servo voluntário. E ele precisa ser morto para salvar. E ele faz isso de forma deliberada. Ele quer salvar. Ele deseja salvar. Ele não vai simplesmente porque prenderam ele e ele, um belo dia, caiu no tribunal e as pessoas falaram assim, vamos julgar você agora e a sentença você vai ser morto. Não, ele quis, ele desejou isso. Ele foi voluntário. O ato dele foi um ato voluntário, um ato de volição, de vontade. Ele fez por querer. E o alvo do servo é ser o salvador, ser o redentor, né? Aquele que vai redimir o seu povo. E diferente da mentalidade pós-moderna que não acredita na redenção em alguém, esse servo vai mostrar justamente que a redenção só pode vir dele e de mais ninguém.
Então é isso que o texto vai nos mostrar. E para os irmãos entenderem antes da gente entrar no texto, que o texto de Isaías vai mostrar que há um plano de Deus para a salvação. E eu costumo dizer o seguinte para os irmãos entenderem. Deus não é meramente uma entidade, uma divindade que fica ali no céu, de braços cruzados, né? Olhando tudo acontecer, e aí um belo dia ele fala assim, tive uma ideia, vou salvar esse pessoal porque eles estão perdidos. Não. Deus tem um plano para salvar. Ele promete isso. Ele envia pessoas que vão anunciar esse Redentor, esse servo que ele vai trazer para salvar. Então Deus é um personagem ativo na história da salvação. Ele não é um personagem de braços cruzados que fica vendo o desenrolar da história da humanidade e um belo dia ele, tive uma ideia, vou enviar o meu filho. Não, há um plano. Deus planeja isso. Viu, Renan? Esse comportamento, esse Deus aí que você está falando, que fica parado lá, teve uma corrente filosófica chamada deísmo. Ou seja, Deus criou tudo, foi embora e largou tudo aí. Chamado de deísmo. Deísmo, é verdade. Bem observado, Hélio. Existem pessoas que acreditam nisso. Os deístas, né? Acreditam que Deus simplesmente fez, né? E deixou ali ao seu bel prazer, deixou as coisas acontecerem e não interfere no curso da história. Imagina, irmão, se Deus Pai, não interferisse no curso da história para nos salvar. O que seria de nós? Porque na lei não encontramos salvação. Em nós mesmos não encontramos salvação. Então, que bom que Deus planejou a nossa salvação. E o livro de Atos 4, que está aí para os irmãos lerem, nós acompanhamos, Atos 4, versículo 26 e 28, vai dizer assim, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E há uma referência aí ao texto de Salmos. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Deus quer salvar. E a referência que nós encontramos lá no Antigo Testamento, lá em Salmos 2, diz assim, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja que história, né, irmãos? Mesmo anos antes de nós vermos esse Redentor, de nós encontrarmos o servo, que é Jesus, né? De nós vermos o servo na história, já havia sido dito que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E foi exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, as pessoas não acreditavam. Ele fazia milagres e os fariseus não acreditavam. Fazia lava-jato do evangelho, né? CPI dos milagres. Como assim esse cara faz milagres? Não é possível. Ô, Renan, CPI. Oi, alô? Pode falar. Oi, que tradução é, por favor? Eu me perdi aqui. Essa tradução é a Almeida Revista e Atualizada. Ah, tá. Obrigado. Ara, né? É a Ara, Então, irmãos, nós vamos ver que Jesus fazia milagres e as pessoas não acreditavam. Os fariseus, no caso, não acreditavam. Montavam comitês de investigação. Né? Se a gente trouxesse hoje para o direito, para os dias de hoje, montavam comitês de investigação, CPI dos milagres, lava-jato do evangelho. Por quê? Porque a mensagem não foi crida. O servo vai trazer uma mensagem e as pessoas vão receber essa mensagem com coração duro, com coração de pedra, com os ouvidos fechados. Tem ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem, não entendem, não compreenderam que o papel do nosso Redentor era de salvar através do sofrimento.
E aí nós entramos no texto, exatamente no texto de Isaías, que eu vou colocar para os irmãos. O texto de Isaías 53. Antes nós vamos ler o 52. E eu vou fazer da seguinte forma, irmãos. Aqui eu gostaria que os irmãos lessem de forma bem atenta, porque o texto é recheado de simbologias, é recheado de conceitos jurídicos, de termos muito importantes, de ideias muito importantes. Se você não ficar atento na leitura, você não vai entender quem é esse servo. E eu quero que os irmãos consigam enxergar esse servo. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo e vou fazendo a exegese, vou fazendo o comentário versículo por versículo. Tá certo, irmãos? Então o texto vai dizer o seguinte, que o servo, o objetivo dele é ser exaltado. O versículo 13 de Isaías 52 vai dizer assim, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Esse servo enviado vai agir com sabedoria, vai agir com prudência, e ele será elevado, ele será sublime. No entanto, embora ele seja exaltado, embora ele será no futuro, né? O texto aí está no futuro, embora ele será exaltado e elevado e muito sublime, ele ainda assim vai ser humilhado. Ele vai passar por um processo de humilhação. E o texto aí muda. De repente o texto vai dizer assim, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Então esse servo, ele é humilhado, ele tem um aspecto desfigurado, e muitas vezes nós viramos o rosto, né, para quem tem um aspecto desfigurado. Às vezes a nossa curiosidade faz o movimento inverso, né? A gente quer olhar quando a pessoa tem um aspecto desfigurado. A Estherzinha aqui, a minha namorada, ela tem medo quando a pessoa tem uma imagem desfigurada. No filme de terror, às vezes aparece alguém com aspecto desfigurado, e o texto vai dizer que esse servo humilhado, a aparência dele era mais desfigurada do que a dos outros filhos dos homens, e isso vai causar espanto à vista dele. E ainda assim, embora haja espanto, embora as pessoas pasmem, ele vai ser admirado, porque aquilo que não foi anunciado, as pessoas verão, e aquilo que não ouviram, elas vão entender. E aí o texto de Isaías faz uma outra referência ao livro de Romanos. Lá em Paulo vai usar as mesmas palavras aí de Isaías, as mesmíssimas letras. Ele vai fazer essa referência lá em Romanos 15. Os irmãos, se quiserem, podem abrir na Bíblia de vocês depois. E aí o texto prossegue. O texto prossegue dizendo assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Né? É a mensagem não crida. É a mensagem das pessoas que não receberam com o coração aberto, não receberam com os ouvidos atentos, com os olhos abertos. As pessoas tiveram uma falsa esperança. E aí o versículo vai fazer mais uma referência para os irmãos verem quantas referências tem no livro de Isaías. Lá em João 12, vai dizer assim, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Veja só que lindo, irmãos. 700 anos antes de Cristo, Isaías já havia anunciado que viria alguém e que as pessoas não acreditariam na pregação desse alguém. As pessoas, na verdade, crucificariam essa pregação. Iriam expor essa pessoa ao público e iriam perseguir aqueles que seguiam esse servo. E olha o homem pós-moderno aí, né? O homem que não vê com os olhos. Tem olhos, mas não vê.
tem ouvidos, mas não ouve. Por quê? Porque o seu coração está endurecido. Seu coração não é um coração que recebe a mensagem. Então é por isso que a pregação do servo, a pregação de Jesus, não foi crida. Mas aí o texto vai dizer o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raízes de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Veja se isso não se aplica a Jesus Cristo. O problema aí, irmãos, no texto, né, e que o judaísmo entende, é que eles achavam que esse braço do Senhor Jeová, seria um governante, seria um rei que viria dominando as nações e destruindo tudo e subjugando e dominando todos os povos e um governante poderoso. Eles achavam que esse braço do Senhor seria alguém que seria um governante político. E aí nós vamos ver que Jesus é um ser humilde, uma pessoa humilde. Ele não nasce nenhum rei, ele não nasce nenhum governante, ele nasce numa manjedoura. Ele vem montado num jumentinho. Ele é uma pessoa simples. Por quê? Porque o texto vai dizer que ele não tinha aparência nem formosura. As pessoas olhavam para ele, mas não tinha nenhuma beleza que agradasse. Não havia nada, não havia um encanto, não havia... Era um homem comum, ele veio encarnado, ele é o verbo encarnado, como uma pessoa comum. Se você olhasse para Jesus Cristo, naquela época, você veria um homem comum. Mas o incomum dele é o que ele fez. E a sua pregação. Embora essa pregação não tenha sido crida. Essa pregação não tenha... As pessoas não tiveram fé na palavra do servo. E aí o texto vai dizer... Eu não sei se a minha câmera está atrapalhando. Eu vou desligar aqui um pouquinho, só para os irmãos verem o finalzinho aí do texto. O versículo 3 vai dizer assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Cuspiram no Mestre, humilharam Jesus Cristo. Ele foi rejeitado. Na sua morte, até os seus seguidores negaram ele. Aqueles que seguiam a ele, onde estavam eles? Onde estavam os seguidores? Sumiram, porque começaram a haver um movimento de perseguição. Ele foi rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele foi desprezado. Para os irmãos entenderem aí o que o texto está querendo dizer, Jesus Cristo foi desprezado. As pessoas tiveram desprezo. Essa palavra é muito forte, irmãos. As pessoas tiveram desprezo pela mensagem do Mestre. Fizeram pouco caso, colocaram uma coroa de espinhos, como uma sátira, como se fizessem uma chacota dele. Colocaram uma coroa de espinhos para dizer: tu não és o rei? Salva-te! Tu não és o Messias? Salva-te a ti mesmo! Fizeram pouco caso do servo Jesus Cristo. E aí o texto vai dizer assim, e aí para mim é um dos versículos mais lindos do Antigo Testamento, e que nós cantamos. O Hélio, a Rosana e a Raquel cantaram esses versículos. Vai dizer assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, veja como há 700 anos antes, o profeta Isaías vai dizer que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas penas, as nossas dores, as nossas chagas, os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, que nós éramos donos delas. Nós éramos donos dos nossos pecados. Deus tomou sobre si a pena que era para mim e para você. Quando nós olhamos para a cruz, nós devemos falar assim: essa cruz era para mim. Eu deveria ser crucificado, mas o servo
assentou-se no banco dos réus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O texto vai dizer que ele foi moído, ele foi traspassado, rasgaram a carne do mestre, desferiram não sei quantas chicotadas em suas costas. Chicotes, a gente pode até fazer um estudo, quem sabe futuramente. O chicote, ele fincava na carne e ele arrancava pedaços da carne. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E hoje, o castigo dele, que nos traz a paz, caiu sobre ele. O castigo que era para nós. A sentença que era para nós. Havia uma sentença contra nós, irmão. Juridicamente falando, por isso que eu falo que o texto de Isaías ele é recheado dessas ideias jurídicas. Havia um castigo preparado para nós, irmãos. Havia uma pena. Deixa eu ligar aqui a minha câmera de novo. Havia uma pena que nós iríamos receber essa pena. Estava tudo montado, irmãos. Todo o cenário do tribunal já estava montado. Não tinha mais defesa. Pensa que o juiz está lá olhando, vendo as acusações, falando assim, olha, não tem jeito. As provas, todo o processo já foi saneado, as provas mostram que, essa pessoa está perdida. Eu e você estamos perdidos. O Hélio está perdido. Não tem salvação. O Renan está perdido. Não tem salvação. É um castigo que já estava preparado para nós. Mas no curso da história surge o servo. E o castigo que nos traz paz, ele tomou sobre si. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, irmãos, o texto vai dizer, lá no versículo 6, prosseguindo, vai dizer o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Não havia um pastor para nós. Nós estávamos perdidos. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, eu faço aqui uma pequena pausa. Para perguntar para os irmãos se algum de vocês, num processo, se vocês aceitariam cumprir a pena de algum bandido, de algum homicida, de alguém na rua. Algum irmão aceitaria cumprir a pena de boca calada? De boca fechada? Vamos supor que alguém pega você no meio da rua e fala, não, você é essa pessoa aqui, tá aqui, tem uma acusação contra você. Prende você, você vai para o tribunal. Você não acha que você não vai exercer o direito do contraditório? Você não vai usar o direito de ampla defesa? Você vai dizer, não sou eu. Essa acusação não é para mim, essa sentença não é para mim, eu sou justo. Você vai dizer, não, eu não fiz nada, eu não pequei, eu não transgredi a lei. Você aceitaria pagar a pena de alguém, sofrer por alguém, sofrer humilhações por alguém? Dificilmente. E mais, irmãos, ainda que eu e você fizéssemos isso por alguém, ainda que o Hélio dissesse assim, Renan, você é um cara muito legal, viu? Você é o melhor genro aqui que eu tenho da família, você é o cara mais legal, você, eu vou pagar a sua pena lá no tribunal, cara. Eu vou lá no tribunal, eu faço essa por você, tá bom? Ainda que ele fizesse isso, o sacrifício dele, o ato dele, não ia trazer justificação para minha vida. Não ia trazer justificação para minha consciência. Não ia mudar o que eu sou, nem o que eu fiz. Por quê? Porque ele está na mesma natureza pecaminosa que eu. Então não podia, irmãos, ter outro servo, ter outra pessoa sem pecados para assumir o nosso lugar. E essa figura de linguagem, voltemos aqui ao texto, essa figura de linguagem que o texto de Isaías usa, eu vou compartilhar aqui para os irmãos de novo, era uma imagem que o judeu entendia o que isso significava. Porque lá no Antigo Testamento, irmãos, o que acontecia? O povo daquela época, um cordeiro, precisava ser um cordeiro muito específico. Tinha que ser um cordeiro que não tinha defeito,
Tinha que ser um animal que não podia ter defeito, não podia ter nenhum defeito na sua pata, no seu casco, na sua pele. Ele não podia ter mácula, não podia ter ruga, não podia ter mancha, não podia ter uma pintinha, não podia ter algum defeito de nascença, alguma coisa. Precisava ser um animal o quê? Perfeito. Era uma simbologia para anunciar o quê? O Cristo, o homem perfeito e Deus perfeito. Então, eles pegavam aquele cordeiro e imolavam aquele cordeiro. Matavam aquele cordeiro. Então, um animal perfeito. Aquele animal não ia ter nenhum oferta. Tinha que ser uma oferta como um cordeiro. No entanto, isso trazia salvação? Não trazia. O texto bíblico vai dizer no Novo Testamento que os animais de bodes, de cordeiros, não trazia salvação, não fazia. Mudava as pessoas. As pessoas faziam isso dia após dia, uma vez por ano. Expiar os pecados. É por isso que eles naquela época, o povo judeu, o povo hebreu naquela época dizia assim: Deus, puna os nossos pecados nesse animalzinho, puna os nossos pecados nesse cordeiro, que o Senhor castigue esse cordeiro que nós estamos matando, imolando, um novilho perfeito em nosso lugar, como se ele representasse o nosso lugar. É daí que vem, irmãos, a palavra bode expiatório. O termo, fulano foi um bode expiatório. O tal argumento foi um bode. Por quê? Era um bode que trazia, eles pensavam que trazia a expiação dos pecados, mas não trazia. Aquilo não podia trazer salvação. Mas Jesus Cristo, ele é chamado de quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. E é por isso que o texto vai nos dizer que ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Ele foi como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E aí o versículo 8 vai dizer: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E aí, mais uma referência do livro de Isaías. Lá em Atos, os irmãos lembram da história do Felipe e o eunuco? Lá em Atos, deixei a passagem aí para os irmãos verem. Eu vou tirar aqui a minha câmera para os irmãos enxergarem. Lá em Atos 8, versículos 32 e 33, vai dizer assim: ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Irmãos, texto, a passagem, ela é muito séria. Negaram justiça para o mestre. O mestre não teve advogado de defesa. Pelo contrário, ele só teve acusadores. E aqueles que eram seus seguidores sumiram. Não houve defesa. A justiça, o direito, foi negado a ele. Se a gente pegasse nos dias de hoje o processo de Jesus, juridicamente falando, a quantidade de nulidades processuais é imensa. É imensa. É um processo que não deveria nem ser aceito. De plano, ele já deveria ser extinto. Porque é um processo injusto. Não havia provas nenhuma. Né? Não havia nada, porque ele era perfeito. A palavra de Deus vai dizer que não havia dolo em Jesus Cristo. Não havia mentira. É o que o Hélio acabou de falar. O Hélio falou agora há pouco. Já pensou se houvesse uma mentirinha saindo da boca de Jesus? Já não ia
já não ia poder cumprir o sacrifício. Mas não havia mentira, Jesus Cristo não mentiu, ele levou uma vida de perfeição, do início ao fim, que eu e você não somos capazes de levar uma vida de perfeição. Meus irmãos, vamos ser sinceros aqui, quantos de nós já não mentimos? Quantos... Faça um exercício de introspecção, irmãos. Olhe para o seu coração. Quantas injustiças você já fez? E que você merecia justamente ser condenado por elas? Quantas injustiças eu já fiz? Quantos preconceitos ou pré-opiniões que eu já formei de alguma pessoa, ou de alguma atitude, ou de alguma convicção pessoal minha, ou de alguma coisa que eu fiz que eu agi de forma injusta. Todos nós já agimos dessa forma. Mas em Jesus não havia injustiça, porque ele é a justiça perfeita. Porque é ele quem nos justifica. Tá certo? E aí, prosseguindo no texto, vai dizer assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Não havia dolo, Jesus não tinha dolo, irmãos. Juridicamente, sabe o que é isso, irmãos? A pessoa não ter, o ato não ser doloso. Jesus Cristo não fez nada na maldade, na intenção de prejudicar alguém. Pelo contrário, ele fez na intenção de salvar as pessoas. Ele diz que ele veio para salvar. Essa é a mensagem de Jesus. Uma mensagem de amor, uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de salvação. Não uma mensagem de dolo. Não uma atitude dolosa de julgamento, de opressão. Pelo contrário, Jesus veio manifestar a graça de Deus Pai. Ele veio manifestar o amor de Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse versículo 10 também é um versículo muito importante, porque os judeus, sabe como é que os judeus interpretam esse texto, irmãos? Eles vão dizer que aí o servo é Israel. O judaísmo vai dizer que o servo de Isaías 53 é o povo de Israel. E aí eu faço a pergunta: Israel conseguiu ofertar a sua alma pelo pecado? Não. Porque a nossa alma não pode servir de oferta pelo pecado. A nossa alma, irmãos, pelo contrário, não pode ser ofertada para nada. Porque nós somos pecadores. Nós carregamos pecados sobre pecados sobre a nossa alma. Então, o que Jesus Cristo fez, sendo moído, fazendo enfermar, foi dar a sua alma como oferta pelo pecado. E aí vai uma coisa muito importante no texto, que a gente poderia aqui aplicar a teoria geral da pena, que no direito isso não existe. Você está aqui sentado no banco do réu. Jesus vem e troca de lugar com você. Ele é um substituto, ele substitui o meu e o seu lugar no tribunal. Fazendo o quê? Ofertando a sua alma pelo nosso pecado. E aí o texto discorre. Ele verá o fruto do penoso trabalho, penoso, irmãos, trabalho penoso, morte e morte de cruz, trabalho árduo. Blasfemaram contra ele, xingaram contra ele, cuspiram nele. Então ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Olha a palavra aí, pena, penoso, maçante, difícil, pesado. Trabalho que eu e você não poderíamos cumprir. E ele ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus Cristo, irmãos, derramou a sua alma na morte, por mim e por você. Sabe o que significa isso, irmãos? Que ele foi contado como transgressor, ele foi injustiçado no meu e no seu lugar, e levou o pecado de nós, transgressores, sobre si. Então, irmãos, para a gente continuar, o que o Novo Testamento nos ensina sobre o Messias? E aí eu coloquei um texto de Mateus 12, dizendo o seguinte, Mateus 12, versículo 17, versículo 18, vai dizer, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Esse, irmãos, é o meu Cristo. Esse é o nosso Cristo, o servo perfeito, o amado de Deus Pai, em quem a alma dele se compraz, ou seja, se satisfaz, onde há satisfação, onde há plena satisfação, e onde esse Cristo anuncia juízo. Veja a palavra aí, justiça. Jesus é justiça nossa. Olha que coisa bonita, irmãos. Olha que termo bonito nós poderíamos usar. Jesus é justiça nossa. Por quê? Porque ele anunciou a justiça. Ele fez o papel do servo sofredor. Essa é a mensagem do texto de Isaías. Então, irmãos, eu deixei aí uma imagem do cordeirinho aí, né, do bode expiatório, e coloquei uma frase para a reflexão dos irmãos, uma frase de um teólogo já muito antigo, já do início do cristianismo, é o Eusébio de Cesareia. Ele vai dizer assim, o Cordeiro de Deus foi castigado em nosso favor e sofreu uma punição que ele não devia, mas que nós devíamos por causa da multidão de nossos pecados. Assim, ele se tornou a causa do perdão dos nossos pecados, porque ele recebeu a morte por nós e transferiu para si o açoite, os insultos e a desonra que eram devidos a nós, e atraiu sobre si a maldição partilhada. E o que é isso, senão o preço de nossas almas? Por isso, irmãos, que eu e você devemos fazer a seguinte pergunta: será que eu estou dando valor para o que Jesus fez por mim na cruz? Você já fez essa? Quanto tempo você não faz essa pergunta para você mesmo? Será que o que eu estou fazendo, a minha vida, o meu comportamento, a minha mentalidade, a forma como eu penso, será que está agradando o sacrifício de Jesus? Será que o meu comportamento como servo de Deus reflete de alguma forma, não de forma perfeita, porque somente Jesus Cristo é perfeito, mas será que de alguma forma reflete aquele que transferiu para si o açoite que era nosso, os insultos e a desonra que eram para nós? Será que você tem levado uma vida que está fazendo jus ao sacrifício de Jesus na cruz? Não que isso de alguma forma tenha algum significado para a sua salvação, porque a sua salvação depende da obra dele, não é do seu mérito, não é do meu mérito, não é do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. Mas faça essa pergunta para si mesmo. Porque a salvação, irmãos, ela não é meritória. Não se trata do que eu faço, mas sim do que ele fez. Mas será que o seu comportamento, será que a sua vida reflete a vida do seu servo, no caso o servo Jesus Cristo, do seu Salvador? É uma pergunta para nós fazermos sobre esse tema de Deus no banco dos réus.
Será que nós estamos sendo gratos verdadeiramente a Deus? Muitas vezes eu faço a seguinte oração para mim mesmo, né? Faço: Deus, me ensine a ser mais grato por ter enviado o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Me ensine mais a gratidão, porque muitas vezes eu sou ingrato. Muitas vezes eu e você, nós como povo de Deus, somos ingratos. Mesmo Jesus assumindo o lugar no banco dos réus, nós não conseguimos saborear o preço das nossas almas. Nós não conseguimos saborear e entender a obra que Jesus fez por mim e por você na cruz. Então, isso é muito forte, irmãos. Eu queria que os irmãos refletissem sobre isso ao longo dessa semana. Para a gente já caminhar aqui para no finalzinho, irmãos, eu já dei 1 hora aqui, 1h05 já que eu estou falando, eu tenho uma conclusão para fazer com os irmãos. Tá? E aí eu já encerro e já passo para o Valdo. Jesus, irmãos, eu vou passar aqui para os irmãos entenderem o que é Jesus. Jesus, irmãos, lá em Hebreus 4, versículos 14 a 15, vai dizer que Jesus é o sacrifício sumo sacerdote. Aquele sacerdote lá do Antigo Testamento, ele não trazia salvação para o povo. Ele não apresentava o sacrifício perfeito. Aquele cordeirinho, aquele bode expiatório, não podia trazer satisfação, não podia salvar plenamente a multidão dos nossos pecados. Mas Jesus ocupa esse papel, porque além de sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício. Veja só que coisa engraçada. Jesus, ele ocupa mais de um polo aí na ação, né? Se a gente pudesse trazer isso para o campo do direito, ele ocupa mais de um polo. Ele ocupa o polo do sumo sacerdote, ele ocupa o polo do réu, do sacrifício. Jesus, ele é a oferta e o ofertante. Hebreus 10, versículo 10, 14, vai dizer que ele mesmo, como lá no texto de Isaías diz, ele faz a oferta da sua alma pelo pecado. Então ele é o próprio ofertante, ou seja, aquele que dá, e ele é a própria oferta. Ele entregou-se a si mesmo. Jesus também é o testamento e o testador, irmãos. O que é o nosso testamento? Qual é a nossa garantia, irmãos? Qual que é a garantia da nossa salvação? Qual que é o testamento da nossa salvação? Jesus. Jesus é o nosso testamento, né? Ele também é o nosso advogado. Lá no livro de João, 1 João, versículo 2:1, vai dizer que nós temos um advogado junto ao Pai. Que ele vai dizer assim: olha, tá vendo todas essas acusações aí que tem contra a Rosana? Não tem mais. Eu já paguei pelas penas dela. Não há mais sentença contra a vida dela. Eu já fui a oferta, eu já me coloquei na frente. Eu fui transpassado, fui moído no lugar dela. Então, esse é o nosso Cristo. E além disso, Jesus, ele é intérprete e cumpridor da lei. Ele traz a interpretação perfeita da lei. Jesus Cristo, lá em Mateus 5, de 17 a 19, vai nos mostrar que ele traz a exegese perfeita. Ele cumpre integralmente todos os pontos. Tudo. Não há nenhuma vírgula que ele não cumpra. Então, o Jesus Cristo, o nosso Messias, o servo lá de Isaías 53, ele faz a exegese da lei. Ele entende o que a lei significava e que ela não podia nos salvar. Em resumo, irmãos, Jesus é o próprio Deus no banco dos réus. Se nós pudéssemos responder essa pergunta aqui nessa noite, né? Se nós fizéssemos essa pergunta: quem é Deus no tribunal? Quem é Deus no banco dos réus? Nós íamos encontrar Jesus. Porque foi ele que enviou alguém que cumpriu todos esses papéis que nós não podíamos cumprir. Que eu e você não tínhamos força
para esse penoso trabalho. Eu e você não tínhamos, ainda que a gente quisesse, nós não tínhamos em nós mesmos valor. É por isso que a nossa dignidade, né, vem em Jesus Cristo. Nós encontramos valor diante do Pai através de Cristo. Quando Deus olha para nós, Deus olha para nós através de Jesus Cristo, como se Jesus fosse a lente com a qual Deus nos olha. E ele vê que o sangue de Jesus, não o sangue de bodes, não o sangue de animais, mas o sangue de Cristo, tem poder para nos redimir do pecado. Amém, irmãos? Então, essa era a mensagem, irmãos, que eu tinha para trazer para vocês. E eu fico à disposição para responder eventuais perguntas, eventuais questionamentos. Quero dizer para vocês que esse é o Jesus que nós cremos. Um Jesus que cumpriu todas as penas e que hoje você não é mais dono dos seus pecados. Porque Jesus teve punido na sua carne, na sua obra, os nossos pecados. Então, essa era a mensagem que eu tinha para dar. Espero que isso venha de encontro ao seu coração. Espero que isso venha trazer reflexão à sua mente, à sua vida, à sua conduta, à sua forma de enxergar o mundo e à sua forma de enxergar o sacrifício de Jesus. Porque muitas vezes a gente não dá aquele valor mesmo. A gente trata como se fosse um assunto secundário. Às vezes, no desenrolar da atividade da igreja, parece que a gente esquece. Então a gente precisa, vez por outra, nós precisamos fazer um exercício de rememorar a obra de Cristo na cruz. Então que isso venha de encontro ao seu coração. E espero ter não só agradado a Deus em primeiro lugar, mas ter agradado os irmãos com essa exposição bíblica. Amém, irmãos? Deus abençoe.